Saúdo a todos, em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria estar mais uma vez para juntos adorar o Senhor. Você que está na sua casa e os poucos que estão aqui, abramos as Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, está escrito assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Pai de bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, te bendizemos pelo privilégio de compartilhar sua palavra. Só o Senhor sabe o verdadeiro alcance da internet. Que vidas sejam tocadas, que famílias sejam restauradas, que a fé, ó Deus, assim como a esperança, sejam encorajadas, fortalecidas nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nessa noite eu pretendo trabalhar com a seguinte temática: não desista da sua família. Não desista da sua família. Na história que lemos, eu tenho duas observações a fazer, até como introdução do próprio texto. A primeira informação que temos é que esta mãe foi em busca de Jesus Cristo, e ela mesmo diz no texto claramente para Jesus Cristo: Socorre-me, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, nós vemos, sem sombra de dúvida, que essa mãe soube discernir o problema espiritual que a filha enfrentava. Eu naturalmente trouxe isso a nível de introdução, porque quando se fala sobre não desistir da sua família, existem algumas lutas que você não pode travar. Por exemplo, pastor, eu gostaria tanto que Deus mudasse o caráter, o comportamento do meu esposo, e vice-versa, né? Quem pode mudar a personalidade, o caráter de alguém é Deus. Isso não está na sua competência, não está no seu poder fazer isso. Por mais que você tenha vontade, anseios, não está na sua capacidade. Na questão espiritual, não é diferente. Não é diferente. Por mais que você queira que a situação espiritual do seu lar mude, se transforme, nós não temos capacidade de mudar a situação espiritual da nossa família por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, sem a ajuda de Deus. A segunda observação que faço a nível de introdução
é que esta mãe, ela soube discernir que o problema era espiritual, e glória a Deus que ela levou esse problema para Jesus. Glória a Deus que ela levou para o homem mais extraordinário que andou sobre a terra. Louvado seja Deus que essa mãe em desespero, essa mãe em busca de ajuda, não levou para homens comuns, não levou para autoridades. Por mais que ela tenha levado antes disso, o texto não nos diz, foi tempo perdido. Foi tempo perdido. Quem pode resolver um problema espiritual dessa magnitude a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A mãe no texto não diz que a filha estava endemoniada. Diz que a filha estava horrivelmente endemoniada. Sendo clara, transparente Jesus, a situação é desesperadora da minha família. A situação, Jesus, não tem o que se fazer. E ela foi até Cristo com a sua família nesse estado. Só, meus irmãos, que pelo simples fato de levarmos os nossos problemas até Cristo, nossos problemas familiares, isso não quer dizer que o problema vai ser solucionado ao passe de mágica. De repente a coisa se resolveu. De repente a família foi transformada. De repente seu marido está liberto ou sua esposa. A vida não é assim. A vida, ela é real, ela é dura. Né? Ela tem um embate, ela tem lutas a serem travadas diárias. E esta mãe, por mais que tenha procurado Cristo, ela teve, antes de receber a sua bênção, antes de contemplar as bênçãos que o Cristo concedeu a ela teve alguns obstáculos. E ela passou por eles. E eu destaco alguns. O primeiro obstáculo que essa mãe teve, que ela enfrentou, foi o silêncio de Jesus. O versículo 22 diz que ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Ele quem? Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Nós podemos correr a Cristo desesperadamente, reconhecendo o seu poderio, reconhecendo sua majestade, tendo fé que Cristo pode resolver o problema do nosso lar. Mas isso não obriga Deus a responder imediatamente. Essa mãe, com certeza, a família estava destroçada emocionalmente, sem dúvida. Mas de imediato, quando ela clamou por Jesus, ele não deu resposta. Irmãos, nós não sabemos lidar com o silêncio de Cristo. E olhe que era uma mãe desesperada, pedindo ajuda a Jesus. Ela não estava pedindo riqueza, cura pessoal. Pelo contrário, ela foi em busca de Jesus para resolver um problema da sua filha, aparentemente insolúvel. E talvez você, amigo ouvinte, acompanhando o culto, a sua situação seja essa mesmo. Você tem clamado para Deus resolver o problema da sua família, restaurar o seu casamento, e a resposta tem sido silêncio. Silêncio. Lembrando que o silêncio de Jesus não quer dizer que ele não está trabalhando, tá bom? Uma coisa não tem a ver com a outra. O segundo obstáculo que essa mãe enfrentou, como se não bastasse o silêncio de Jesus, que dói em nós, clamarmos e aparentemente não temos resposta, o texto continua dizendo, versículo de número 24, vou ler a partir do 23, perdão. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A palavra despede aqui, eu entendi que era assim: Jesus, a mulher está clamando faz tempo, abre uma vaguinha na sua agenda e atenda essa mãe desesperada. Não. A palavra despede aqui é mande-a embora, tá bom? Não é abra um espaço na sua agenda e atenda essa mãe. É abra um espaço na sua agenda e manda essa mãe se embora. Quer dizer, houve um silêncio de Cristo como obstáculo para essa família ser restaurada.
houve um desprezo por parte dos discípulos para que essa mãe não fosse atendida. Ora, irmãos, os discípulos, que eram aqueles que deviam motivar essa mãe a continuar conhecendo o caráter de Cristo, o Jesus disponível aos pobres, o Jesus disponível ao aflito, conhecendo Cristo, os discípulos é para fazer o contrário. Mulher, continue que você tem chance, viu? Pode continuar. Pelo contrário, eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, manda essa mulher ir embora. Quem disse a você que ao você lutar por sua família, todos vão aplaudir? Todos vão incentivá-lo. Enquanto um chega para você, um homem ou uma mulher de Deus, diz: lute pelo seu casamento, persista pela sua família. Vai ter 10 que digam: acabe com isso, você é tão jovem, você é tão bonito, você é tão bonita. Pode acabar com a sua família. Olha, vá atrás de outros. Nunca faltará pessoas com conselhos contrários a uma mãe que luta por sua família, pelo seu casamento, ou um pai. Os próprios discípulos de Cristo disse: Jesus, despede-a, manda essa mulher-se embora. Então houve um obstáculo do silêncio de Cristo. Houve um obstáculo do desprezo para com os discípulos. Pastor, está bom de obstáculo. Teve um pior. Quando a gente acha que a situação não pode piorar, piora. O texto diz assim, acompanhe comigo. Estou lendo Mateus 15, capítulo 15. Versículo de número 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha a resposta de Jesus para essa mãe. Jesus foi falar com ela. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que resposta, hein? Alguém dizia assim: era melhor Jesus ter ficado em silêncio e ter ido embora, né? Quando Jesus falou, disse isso para essa mãe. Meus irmãos, essa é a aparente dureza de Jesus Cristo, parece que Jesus aqui foi rígido, né? Rapaz, como é que Jesus disse isso para uma mãe em desespero? Eu não vou tirar o pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Que dureza, não é? Preste atenção, meus irmãos. Nós não sabemos os planos de Deus. Nós não entendemos tudo que Cristo faz ou fará. Ora, a gente não entende às vezes nem nossos planos, imagina os de Deus. O propósito desse aparente desprezo de Cristo era despertar uma fé que já estava dentro dessa mãe. O aparente desprezo de Cristo para essa mulher, nada mais, nada menos, de que fortaleceu um coração de uma mulher que não ia desistir da família. Irmãos, é tão natural isso, esses obstáculos que surgiram, que nenhum desses empecilhos fez essa mãe desistir de lutar pela sua filha. Nem o silêncio de Cristo, nem o desprezo dos apóstolos, nem o aparente desprezo de Jesus, ela continuou a lutar por sua família. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quais foram as armas que essa mãe usou? Porque às vezes você está lutando por sua família, mas da maneira errada. Você está atrapalhando mais os planos de Deus do que ajudando. Olha o que essa mãe fez. Primeira ação que essa mãe fez. Simples. Ela orava. Não é assim? Simples. A oração está no versículo 22, 25 e 27. Essa mãe chegou para Cristo como? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da minha filha. Isso é uma oração. Logo depois que Jesus ouve os discípulos, diz aquela palavra: olha, eu vim para as ovelhas de Israel, para o povo de Israel. Aí o que ela faz? Se prostra aos pés de Jesus e adora ao Senhor. Ou seja, enquanto havia esses obstáculos do silêncio, o desprezo dos discípulos, o aparente desprezo de Jesus, ela continuava clamando por misericórdia. Ela não parou de falar com Cristo. E os discípulos, ela pouco se importava com os discípulos, ela queria falar com o dono da vida, ela queria falar com o criador da família, aquele que tem poder para resolver a situação. Ela não falava como eram os homens, ela direcionava os seus problemas a Deus.
Ela orava insistentemente para que Jesus olhasse a sua situação. Então, querido, a oração nunca deve ser descartada da sua família, descartada do seu problema familiar. Muito pelo contrário, joelho no chão e boca no pó, clama ao teu Deus que Ele responde. Eu não posso dar uma resposta mirabolante, eu vou trazer aqui uma mensagem extraordinária. Meu filho, se você está se engasgando com feijão e farinha, eu vou trazer o quê? A palavra de Jesus Cristo é simples, meu querido. Essa mãe lutou pela família, orando por sua filha, e indo a Cristo em clamor. Você está orando? Está orando por sua família? Pastor, estou orando sim. Mas se você só orou uma vez, faça isso não. Essa mãe fez outra coisa também. Ela perseverou em oração. A gente começa às vezes um propósito de oração de 5 dias. No segundo dia a gente não sabe mais nem qual foi o propósito. E aí quando chega no quinto já mudou. Essa mãe não. Ela começou orando, pedindo misericórdia à filha. Está no versículo 22. No versículo 25, do mesmo jeito, tem misericórdia de mim. No versículo 27, do mesmo jeito, ela foi perseverante quanto às aflições da sua casa. Meus irmãos, a persistência aqui dessa mãe não é para nos assombrar, mas é para nos ensinar. Quando Cristo está em silêncio, façamos a perseverança. Quando aqueles conselhos diabólicos de desistir da sua família surgem, persevere em oração. Não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar por sua família, persevere. O apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar. Esta mãe orava por sua família, essa mãe perseverava. Mas tudo isso ela fazia, meus irmãos, porque acreditava no poder de Jesus. Ela não saiu de casa dizendo assim, eu vou perder meu tempo. Não. Ela saía de casa convicta que Jesus tinha e tem poder. Glória a Deus. Ela não orava em vão, ela não orava à toa. Ela não estava persistindo com toda essa garra de uma mulher, de uma mãe, à toa. Não, ela sabia que estava procurando a pessoa certa. Você sabe qual foi o resultado disso, para encerrar a minha palavra nessa noite? O resultado dessa oração, dessa persistência, dessa fé, foi a resposta maravilhosa de Jesus. Versículo 28, é o último versículo, depois que Jesus aparentemente é áspero com essa mãe, mas nós entendemos que o propósito era despertar uma fé grande que já havia dentro dela. Qual é a prova disso? É só ler o versículo 27. O versículo 27 diz assim, ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Meus irmãos, um pai que ora e persevera, é um pai que tem oração respondida. Uma mãe que ora e persevera, é uma mãe que tem respostas, meus irmãos. O nosso problema é querer agendar os planos e os projetos de Deus. Marca a data, olha, o Senhor vai agir, mas vai ser daqui a pouco. E se Ele não quiser agir daqui a pouco? Você vai fazer o quê? Essa mãe não fez isso, ela perseverou, ela manteve-se. Então, Cristo elogia a essa mãe e a filha dela foi liberta. Meus irmãos, o final de tudo é isso. Aplicações práticas. Primeira, reconheça que tem áreas que não é sua. Essa filha estava horrivelmente endemoniada. Ela tinha poder para expulsar demônios sem Cristo? Não. Você está querendo mudar a personalidade do seu marido? Você tem poder para mudar a sua personalidade? Não. Imagine a dos outros. Reconheça que tem áreas que só Deus. E essa mãe reconheceu.
A segunda aplicação prática é você nunca deixar de orar. A oração, ela tem um poder que não tem explicação, meus irmãos. É impressionante o alcance de uma oração. Não é porque a nossa oração tem poder, é porque a nossa oração é depositada em um Deus que tem todo o poder. O ponto não está em nós, o ponto está em quem depositamos as nossas orações. E por último, creia no poder de Deus. Essa mãe só saiu de casa porque sabia que Jesus podia resolver o problema do seu lar. Ela só saiu de casa porque sabia que o Cristo que operou antes, ela com certeza soube disso, podia resolver o seu problema. Você acredita que Cristo pode transformar a sua família? Então o conselho é prático: não desista da sua família. Deus te abençoe. Agradeço ao pastor Davi pela oportunidade e até a próxima, quando o nosso bom Deus assim nos permitir.